Tudo bem? Lição número 3, segunda-feira. Deus reina sobre os céus e a terra. Quando lemos o livro de Salmos, encontramos Deus como Criador. Interessante que, ao vê-lo como Criador, nós também podemos encontrar Deus como soberano e aquele que tem um reinado absoluto sobre todas as coisas. Os salmistas declaram isso em todas as formas. Deus permite ao ser humano exercer seu livre-arbítrio, mas Deus comanda todas as coisas. Por isso, os salmistas declaravam em todo momento que Deus é o soberano, o Senhor reina. Durante os dias da Guerra Fria, que foi um período do ano de 1947 a 1991, quando a União Soviética foi dissolvida, durante esse período, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um confronto político e ideológico entre a Rússia e os Estados Unidos, entre a União Soviética na época e os Estados Unidos, cada um fazendo uma pressão psicológica para que as pessoas soubessem qual dos dois era assim o mais forte. Isso foi chamado de Guerra Fria. Pois um dos maiores jornais da época, o New York Times, noticiou a seguinte frase: quase inicia-se uma terceira guerra mundial por causa de um erro de computador. Os computadores da NASA, do Pentágono, que faziam uma detecção de mísseis, por uma questão de erro, eles detectaram mísseis saindo da União Soviética na direção dos Estados Unidos. Isso colocou todo o arsenal americano em alerta para revidar o ataque. Graças a Deus, foi descoberto em tempo. Foi um erro de computador. A gente acreditar que haverá uma terceira guerra mundial é uma ideia assim assombrosa. Mas crer que isso pode acontecer por causa do erro de computador é ainda mais assombroso. No entanto, nós temos um Deus que não erra. Um Deus que ele não é falível. Ele está atento a todas as situações desse mundo. Ele gerencia as nações. Ele permite que os ventos sejam assim seguros até que o Senhor Deus coloque os seus escolhidos no lugar certo, na direção da Canaã celestial. E isso vai permitir que os filhos de Deus vivam numa certa segurança física e espiritual. Por isso, Deus é chamado de soberano. Ellen White, inclusive, relatando o Salmo 146, de 5 a 7, ela usou uma expressão de confiança nesse poder de Deus, nesse reinado de Deus, da seguinte forma: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Um Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Termina o Salmo 146, de 5 a 7. Uma expressão gloriosa de enaltecimento, a figura maravilhosa de Deus como aquele que reina sobre todas as coisas. A pergunta número 2 tem o seguinte enunciado: como o reinado divino ele é caracterizado pelo salmista e qual é o domínio de Deus? Vamos ler o Salmo 97, versículo 2 e verso 10. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, do nosso grande Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal, porque Deus guarda a alma dos seus santos. Ele livra os seus filhos das mãos dos ímpios. Salmo 97, 1, 5 e 9 diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Verso 5, os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Verso 9, pois tu, Senhor, és mais alto do que todos os que existem sobre a terra. O Senhor é o mais exaltado do que qualquer Deus que haja sobre a terra. Então pergunta: como é o reinado de Deus caracterizado pelo salmista? E qual é o domínio de Deus? A resposta: o que caracteriza o reinado divino é justamente o amor, a justiça, o juízo justo e imparcial. E o seu domínio é sobre toda a terra e sobre todo o universo criado por Deus. Deus governa o mundo
e tem demonstrado isso através das obras da criação e demonstrado na salvação que ele providenciou para o ser humano. Sabe o que é parar o universo? Para Jesus nascer neste mundo? Para ter um ministério e para que ele pudesse morrer na cruz e abrir uma porta de salvação para o ser humano? Só um Deus que tem o domínio total pode fazer isso. O apóstolo Paulo diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Um milagre maravilhoso, um domínio exercido por Deus que ninguém consegue ter. O Senhor Deus, Ele assim sempre foi e sempre será o grande governador do universo. O Senhor Deus é aquele que vai colocar o mundo nos eixos. O profeta Daniel, ao relembrar para o rei Nabucodonosor a soberania divina, mostrou de forma profética tudo o que irá acontecer gerenciado pela mão divina. Até que Jesus retorne a segunda vez e leve os seus filhos para o céu. Deus, no entanto, vai segurar todos os movimentos da terra para que os seus filhos cheguem assim até as portas da Canaã celestial. Uma de nossas irmãs estava passando por um grande problema. E no ano de 94, no dia 3 de novembro de 1994, houve um eclipse total do Sol. Ela estava na companhia do irmão dela e de um astrônomo. E eles examinavam com um óculos escuro o eclipse total do Sol. O astrônomo tinha um cronômetro na mão. E quando o Sol aconteceu o eclipse total, aquele astrônomo disse, é impressionante. Isso foi predito há 25 anos atrás pelos cientistas da época. Aconteceu no momento, no minuto, no segundo exato que eles predisseram. Aquela moça disse, eu estava passando por grande dificuldade. Havia perdido o emprego, não tinha nenhum em vista para a minha sobrevivência, mas naquele momento, disse ela, eu aprendi a confiar em Deus. Lembrei-me do Salmo 97, que o Senhor governa a terra, e coloquei-me nas mãos divinas. Dias depois, um emprego novo apareceu para que ela pudesse glorificar o nome de Deus. Ela disse, jamais me esquecerei que um Deus que governa o universo e governa os mundos e faz tudo acontecer no momento preciso, com certeza cuidará dos seus filhos aqui na terra. É isso que devemos aprender ao lermos o Salmo 97, que as ações maravilhosas de Deus são para a glória dos seus filhos. E Ele vai manter tudo nos eixos, até que tudo aconteça como foi predito profeticamente. Por isso, nós temos que pensar o seguinte, por que nós não aprendemos a ler os Salmos? Por que nós não aprendemos a confiar e descansar no poder de Deus? Jesus disse, não andeis ansiosos. Por que não aprendemos isso? Por que não aprendemos a lição da confiança no Senhor? Os salmistas aprenderam. E o Salmo 97 é justamente uma expressão de confiança naquele que reina absoluto sobre toda a terra. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que o Senhor nos dê sempre, meu amado Pai, essa convicção, essa certeza de que o Senhor reina absoluto sobre tudo. E se estivermos enfrentando dificuldades, problemas, ó Senhor, age em nosso favor. Mostra, Senhor, como o Senhor mostrou ao salmista, que escreveu o Salmo 97, que o Senhor é o grande soberano e que o Senhor domina tudo sobre a terra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma feliz segunda-feira e que venha a semana para que nós possamos lutar em nome do Senhor. Fique com Deus.